Quantas igrejas se encontrava dentro do trem? Não era uma não, gente, porque não era uma ação de uma, era ação de várias. Quantas igrejas entrava lá? Presbiteriana, metodista, congregacional, batista, assembleia, Nova Vida, quadrangular, e era uma ação que o irmão estava orando, até na oração, o irmão estava orando. Eu me lembro disso, pastor Abel. O irmão estava orando, você não perguntava qual era a denominação, você não julgava a oração do irmão, você se ajuntava na oração do irmão, para que essa ação espiritual acontecesse na vida daquelas pessoas, que a pessoa possa se mudar, porque a gente tinha mais essa preocupação da pessoa conhecer a Jesus, como o pastor falou aqui. A gente tinha essa mais ação dentro de nós, no nosso exercício de alcançar aquela pessoa, para que ela praticasse isso, porque eu acho que a gente entendia mais o maior plano que Deus tem para nós, que é a salvação. Essa semana passada, eu sempre peço a Deus, esses lugares que eu estou com essas pessoas, me dá a oportunidade, às vezes, de falar do Evangelho, ou fazer alguma coisa que reflita de que eu sou cristão, mas sem eu falar. E aí estava lá, pastor Abel, várias pessoas da Record, da Globo, num evento, e aí teve o Pedro lá, que foi diretor do video show, etc, várias outras coisas, se tornou meu amigo, que eu acho muito importante. E aí ele teve a oportunidade de ele falar assim: poxa, eu senti ele um pouquinho triste, né? Eu estou com um problema familiar. Falei, opa, tem uma deixa aí. E aí foi, que ele foi e tocou no assunto, que um parente dele está precisando, que está passando por uma situação médica de muita dificuldade, certo? Falei assim, eu posso orar pela pessoa? Manda o nome da pessoa para que eu possa orar. Não é na força, é no amor, gente. É difícil do que a gente está vivendo hoje, dessa transição que aconteceu de A ou B. A dificuldade nossa é a gente buscar o equilíbrio para alcançar essa pessoa, sem provocador, sem impor, porque o Espírito Santo, ele não impõe, ele entra se você estiver com o coração sensível. Lembra daquela parte que Jesus faz assim, ó, bate na porta. Então, se receber, amém. Se não receber, né, sacode os pés e vai embora. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, não de impor, mas de apresentar algo que é um plano muito melhor para a vida da pessoa. Mas com a sabedoria, buscando equilíbrio, buscando essa direção de Deus. E eu tenho pedido a Deus, Deus me deu, né? Eu estava lá e o pastor Abel falou comigo, eu tinha outras coisas, ontem ele falou comigo se eu podia vir pregar, trazer a palavra de Deus, e eu fiquei lutando, porque às vezes eu tenho alguns compromissos que aparecem assim, tipo meia-noite, 1h da manhã, alguém liga, e eu acabo cedendo para essa outra parte, porque a gente tem um compromisso com a família, com as nossas contas, tantas outras coisas. E aí eu falei para ele que vinha. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, gente, não é tempo, não é o tempo que vai determinar a sua intimidade, é a sua colocação de humildade com Deus. Não é tanto tempo, é humildade com Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente tem tanto tempo, mas às vezes 1 segundo você confessa aquele erro na sua vida, e Deus te reconhece. A gente precisa buscar isso com Deus, de confessar, né? Eu falei sobre isso, né? Voltar a tocar nisso. Precisa a gente confessar, sabe por quê? A gente, vamos falar lá de Pedro, algo que Pedro, que Deus tocou no meu coração. Se você quiser abrir, não, mas
Você vai sair daqui hoje entendendo isso de Deus. É lá em Lucas 22, 31. Né? Lucas 22, versículo 31. Vai ser mais no 33, mas para a gente pegar do início, Lucas 22, 31. Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para penetrar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pô, a gente está falando de Pedro, né? Aquele que foi lá nas águas, né? Quase afundou, teve fé, creu em Jesus, andou sobre as águas. Olha que coisa tremenda. E Jesus está falando, dando um alerta aqui para a gente. E às vezes a gente não diz disso, das coisas da nossa vida, às vezes que a gente nega Jesus. Ou só eu nego? Isso acontece comigo, né, pastor? Só eu nego Jesus de vez em quando, né? Só eu que faço, né? A igreja não faz, não. Eu faço, gente. Eu faço, porque às vezes quando eu cometo algo que não agrada a Deus, algo também, pastor, que às vezes não é a minha conduta como cristão, aí eu agi como Pedro, neguei a Jesus. Mas parece assim tão pequeno, né, de falar de nós, né, mas é fácil falar de Pedro, né, que negou Jesus aqui, mas eu nos meus atos nego lá nos meus pontinhos, né, a minha esposa falava até as raposinhas, né, que é as mordidinhas, né, essa aí não conta não, conta sim, gente, conta sim, tem que ser contado, porque a gente precisa aprender. Ou melhor dizer, não vou dizer que a gente precisa aprender, a gente precisa lutar para que a gente não cometa isso. A gente precisa lutar para a gente não cometer isso. Que não é fácil, gente. Alguém que te magoou, você realmente amar aquela pessoa é difícil. Alguém que fez algo para você na sua vida, você entender que você precisa perdoar e você se manter íntegro é difícil, não é fácil. Porque é um exercício. É um exercício. Pedro fez isso, né? Está lá, Jesus disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes que me conhece. Provavelmente Pedro, na sua colocação, para ele pessoalmente, às vezes quando a gente sai daqui também da igreja, para que a gente possa entender o que aconteceu com Pedro e quando acontece quando a gente sai da igreja, se enche da presença de Deus. Mas depois que a gente sai, provavelmente Pedro aconteceu ali. É difícil, é ruim, hein? Vou te negar não, Jesus. Estou contigo, porque lá no início ele falou que estava até a morte, né? Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Ele deu uma definição de que ele ia sair dali firme, que ele não ia negar Jesus. Ele ia sair ali realmente ligado com Jesus. Mas às vezes a gente também sai da igreja assim, né? Senhor, hoje eu saí daqui forte. Hoje eu estou na ligação com Deus, não vai. E às vezes num pontinho a gente sai ali no portão, ou às vezes até antes do portão você nega Jesus. Um ato seu. Um ato seu.
Às vezes você chega, gente, porque a gente busca, é exercício, pastor Abel. Aquela pessoa que te ofendeu, às vezes é na tua casa, você veio aqui, se encheu da presença de Deus, Senhor, eu quero chegar lá, eu quero ser diferente, mas quando chega lá, que você dá de frente para a situação, para o real, você não consegue realmente se manter ali como Pedro, e aí você nega Jesus, porque o teu coração enche de rancor. Aí você fala assim, não vou perdoar nada. Ou você passa e não fala nada. Você fez como Pedro, gente, que é um exercício para nós. Mas a Bíblia relata isso para a gente, que Jesus deixou essa parábola, essa colocação, que às vezes eu também falo assim, Jesus, me perdoa, mas eu sou ser humano, me ajuda. É você confessar aonde realmente tem fraqueza em você, gente. Tem época que às vezes a gente está, pastor Abel, no azeite mesmo. Que às vezes a gente está tão ligado com Deus, é difícil de às vezes você negar Jesus, mas não é impossível, porque Pedro era alguém próximo de Jesus. Mas se acontecer, gente, confesse para Deus, reconheça que você é ser humano, que você precisa realmente exercitar para se tornar uma pessoa melhor. Eu sou ser humano. Ou no casamento a gente às vezes não faz bico. Então, ser humano é difícil. É algo às vezes que nos provoca reação, que às vezes sai do nosso controle. E a gente faz como Pedro, negou a Jesus. Às vezes não na frente da pessoa, às vezes até escondido, através de uma palavra que a gente falou. Mas naquela época, a gente tinha mais essa comunhão de 80 e pouco, não só com os amigos, não só com os irmãos da igreja. Parece, eu não estou dando certeza não, mas parece que naquela época existia mais comunhão da igreja com Cristo. Esse apego, esse relacionamento de se confessar, de estar junto, de pedir para orar, era mais próximo. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos as coisas vão ficar difíceis, pastor. Mas vai ficar difícil também com o relacionamento, com a pessoa mesmo, de você contar mesmo ali, sem a pessoa te julgar. Aí está aqui, né, em Lucas 54. Então, prendendo Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram junto, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. É um ponto. A gente pode trazer isso para um ponto da nossa colocação de vida. Aí foi um ponto. Aí de novo, né? Que Jesus já sabia que ia acontecer. E disse, aí ele disse, Pedro, a mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. 2. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se levantou, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje
Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Acontece só comigo. Quantas vezes a gente nega Jesus e às vezes dói em nós? Quantas vezes dessas colocações como Pedro, trazendo para o nosso cotidiano de hoje, você nega, mas depois dói em você? Mas você já cometeu. Você já cometeu. É algo assim, gente, que eu fiquei ali pensando com Deus, falando com Deus. E Deus falava assim: quantas coisas que você, Marcos, comete, que você nega como Jesus, como Pedro. Quantos pontinhos, quantas colocaçãozinhas. Meu filho, eu estou te vendo, eu estou te assistindo, eu ando com você, eu estou olhando para você, meu filho. Mas mesmo que você faça, meu filho, reconheça. Parece às vezes que o reconhecimento tem afastado de nós. A gente não quer mais reconhecer. Gente, reconhecimento é entender que eu preciso de Deus. Eu preciso mudar a minha história. Eu preciso mudar a minha colocação. Olha quantos atos é o reconhecimento. Olha quantas coisas que tem que ser feito de mim para Deus, para me estar próximo de Deus, para me buscar mais isso, para me ficar diante de Deus. Aí Deus essa semana falou assim para mim: meu filho, eu quero a sua identidade de volta. Eita, a cobrança me pegou pelo pé. Às vezes, pastor, às vezes a gente vai fazendo tantas coisas e a gente vai deixando a nossa identidade com Cristo mais afastada de nós, sem perceber. E aí Deus falou assim: meu filho, eu quero mais a sua identidade comigo. Quem disse que você não pode, se eu te dei essa identidade? Olha só, Deus primeiro falou assim para mim: eu quero mais a sua identidade. Aí eu pensei, só pensei, gente. Só pensei, eu e Deus. Só pensei. Aí Deus falou assim para mim: quem disse que você não pode? Primeiro ele disse que existe uma identidade na sua vida, sabia? Quando você aceita Cristo, existe uma identidade de Deus na sua vida. Aí ele falou assim: ó, Marcos, eu sei quem é a sua identidade, eu quero mais da sua identidade comigo. Aí depois ele olhou para mim e falou assim para mim: quem disse que você não pode? Quem disse que se você não orar, a pessoa não é curada? Quem disse isso? Quem disse que seu filho, se você não impor a mão sobre a vida dele, ele vai ser transformado? Isso é tudo ação do mal. O inimigo é que projeta isso na gente. Vai colocando, Deus ele vai colocando desafio para que a gente vá subindo o degrau. É lógico que tem o inimigo também nessa ação de tentar, pastora Sandra, nos coinibir para que a gente não possa mais reconhecer a nossa identidade. Só eu, né, que só passei por isso, pastora Sandra, só eu que passei por isso, de acreditar que, não vou orar para aquele irmão não, que ele não vai ser curado, só eu. Não vou orar para aquela pessoa ali não, que aquela pessoa não vai ser mudada. Quantas vezes, às vezes eu estava no trem, olhar, eu não vou orar não.
vou fazer isso não. Essa pessoa aí não tem jeito não. Toda vez que a gente faz, além da gente fazer como Pedro, que a gente negou a Jesus, a gente está afastando, o pastor Abel, a nossa identidade. E é uma ação do mal tão tremenda, porque ela coinibe aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, tirando a sua identidade. Ele vai te paralisar, gente. Ah, mas pastor, eu errei. Meu irmão, confessa, peça perdão a Deus naquele momento, mas declare sobre a vida daquela pessoa cura, porque você eliminou o mal e entrou a autoridade de Deus na sua vida. Você eliminou aquilo que você caiu, confessou diante do Pai, foi reconhecido através de Jesus, que é o seu advogado, e você declarou que aquela pessoa vai ser curada. Coinibiu aquilo que era veio do mal e veio a autorização de Deus sobre a sua vida para que aquela pessoa seja curada. Não deixe, eu acompanho muitas pessoas, né, pelo Facebook, eu uso a internet constantemente por causa da empresa. Há algo assim, gente, tão tremendo, que você tem buscado, que você tem ido a alguns lugares, e você precisa entender essa autoridade de Deus que está na sua vida. É uma identidade, gente. A identidade é o passaporte, ou é a identificação de que, ó, eu estou aqui, esse sou eu. Fisicamente, mas espiritualmente você coloca uma identidade para que o mal seja caído por terra, para que algo seja transformado na sua vida, na vida daquele que às vezes está precisando só da sua oração. Eu me lembro de uma das vezes quando eu fui lá no Faz Quem Quer, né, no projeto Resgate. Primeiro eu fui testado, antes de subir o viaduto de Rocha Miranda, que é uma comunidade atrás da Piraquê, lá em Rocha Miranda. Primeiro eu fui testado no viaduto, em Rocha Miranda. Antes de chegar, veio um rapaz com uma blusa até aqui, com a Bíblia na mão. Por isso que a gente precisa entender quem é a identidade. Qual é a identidade de Deus que você tem na sua vida? Não é a roupa que diz quem você é. É a identidade de Deus na sua vida. Estou até arrepiado aqui. Ele me parou, estava com um amigo meu, esse amigo meu conhecia ele, e ele falou assim: vocês estão indo ainda? Aonde? Não, estamos indo dentro da Cracolândia, que a gente, vamos lá orar. Só que eu estava de bermuda, de camisa e de tênis, com a Bíblia na mão. Os olhos dele foi de julgamento. Ele me julgou. Ué, vocês vão lá na Cracolândia? Olhou para mim, né? Sim. Sob a autorização de Deus. Passaram-se um mês. Eu encontrei esse rapaz lá usando droga, lá dentro dessa comunidade. Não é o que você veste, é a identidade de Deus que tem na sua vida, gente. Um mês depois ele estava lá. Aí os olhos humanos, o olho físico, e parecia que ele era o perfeito e eu era o imperfeito. Como alguém de bermuda, né? Vai lá no morro com uma Bíblia orar dentro de uma Cracolândia, onde todos nós aprendemos aqui na igreja que há uma ação de vários demônios. Como alguém de bermuda vai lá? A nossos olhos físicos, a identidade, por isso a nossa busca espiritual.
nos olhos físicos, pastor Abel, a identidade perfeita era aquele que estava com o blusão aqui fechado, até aqui, tudo perfeito. Só que uma das coisas que ele fez ali naquele ato, foi como Pedro negou a Jesus. Colocou a posição dele maior do que Deus. Ele não mostrou a identidade dele. Muitas coisas foram feitas através de eu de bermuda naquele lugar. Pastora Sandra, foi 3 anos e algumas coisas. Todo domingo eu fazia culto dentro da Cracolândia, de manhã. Todo domingo. Foram 3 anos e pouco, foi todos os dias eu fazia jejum. Todos, não foi menos um, nem mais um. Todos os dias. A identidade de Deus, mesmo que a pessoa que esteja te vendo, te veja de bermuda, não importa. A identidade de Deus espiritual é a principal na sua vida. É isso que tem que estar, porque a ação que precisa acontecer na vida daquela pessoa, daqueles que estão do portão para fora, é a ação de Deus através de você, não é da sua roupa. Nem sei, Deus me deu uma coisa, mas peguei outra direção, porque eu entendo que quem tem que falar é o Espírito Santo de Deus. Não é a ação do Marco, mas é a ação do Senhor. E alguém, gente, quando Deus muda numa pregação, algo que Ele modificou, é porque essa pessoa que não ia estar na igreja, ela está aqui na igreja, ela precisa ouvir que ela tem uma identidade de Deus na sua vida. Deus muda, né, pastora Sandra? Quantas vezes foi pregar uma coisa, chegou na hora, Deus deu outra direção. É porque tinha alguém aqui que precisa entender, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando nessa noite. Não é o pastor Marco, é algo que vem do céu, para que fortaleça a nossa colocação, a nossa vida espiritual, a nossa busca. Aquele rapazinho que eu falei, que eu atravessei o viaduto, né? Depois que eu encontrei, eu mudei o caminho aquele dia, pastor Abel. Eu atravessava o viaduto de Rocha Miranda, dobrava a primeira direita, a primeira esquerda, subia o morro, até lá em cima. Nesse dia, Deus fez totalmente diferente. Foi esse rapaz que eu encontrei. Continuei, eu não subi o viaduto, eu subi as escadas. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu não subi o viaduto onde os carros iam, que a gente ia ali. Eu subi as escadarias. Subi a escada, desci, não fui direto para o morro. Contornei o viaduto, fui por baixo. Quando eu virei no viaduto, na parte de baixo, vem um menino todo quebrado, todo machucado. Ele olhou assim para mim: pastor, não é o senhor que vai lá no morro, sempre lá na Cracolândia orar? Sim. Por que o senhor veio por aqui hoje? Porque Deus o mandou. Deus muda o caminho, Deus muda a palavra, por causa de alguém que precisa ser alcançado. Me dá vontade de chorar. Porque aquele menino tinha apanhado muito. Ele brigou lá na praça de Rocha Miranda. Ele veio todo quebrado. Ele estava muito machucado. Mas Deus mudou todo o caminho só por causa dele. Olha que amor Deus tem pela vida da pessoa. Mudar o caminho só por causa de um. Eu não entendia por que eu não subi, eu fui pelas escadas. Gente, não sabe, se preocupe em Deus e não deixe o inimigo matar na sua vida a sua identidade. As lutas têm acontecido bastante.
Sabe, não está acontecendo com vocês não, só comigo. A dificuldade tem sido enorme. Às vezes pessoa que é muito próxima de mim me liga pedindo ajuda e a gente não tem para mandar na hora. A pessoa pede, pô, por favor, me ajuda, e você não tem. É difícil, gente. Mas a gente não pode perder a identidade de Deus na nossa vida. Se você não tem o dinheiro para mandar, ore por essa pessoa. Porque se você não tem a sua oração de identidade com Deus, isso vai chegar na vida da pessoa. Porque existe uma identidade em nós. Nós somos reconhecidos por Deus. Sabe, Deus muda o caminho, muda a direção, por causa do amor que Ele tem pela pessoa, porque Ele sabe, às vezes, devido ao percurso que você vai caminhar, o que vai acontecer na vida da pessoa. Porque Jesus, Ele passou aqui por todas as ações aqui na terra. Ele sabe da dor. Ele sabe, pegando esse caminho, o que vai acontecer na vida da pessoa. E Jesus, como nosso advogado, eu tenho certeza que Ele vai perante ao Pai, envia alguém para chegar naquela pessoa, Senhor. Muda o caminho daquele homem ali que tem uma identidade de Deus, para que essa pessoa seja alcançada, porque Jesus passou aqui pela dor. Ele pode advogar por nós, porque Ele passou aqui. Ele sabe o que é sentir na sua própria carne. Por isso, gente, não deixe o inimigo matar essa identidade de Deus na sua vida. Não deixe ele tirar isso que é tão precioso. Porque quando nós temos a identidade, quando nós buscamos, Deus pode falar para você mudar o caminho, Poliana, quando você sobe para orar. Deus pode falar assim, não sobe o monte, agora você vai lá orar na casa daquela pessoa. Porque existe um amor muito maior, que é de Deus, pela vida daquela pessoa, que está necessitada, que precisa de você. Às vezes por uma oração, de confessão daquela pessoa, para mudar a história da vida dela. Nós estamos aqui, pelo amor que nós temos a Deus. Mas tem muitas pessoas que estão precisando desse amor de Deus através da nossa vida. Lá naquela menina, na Zona Sul, na reunião, ela falou algo muito precioso. Ela falou de propósito de Deus. Uma artista muito querida da Zona Sul. Ela falou assim, ela iniciou a reunião dela falando assim, quando deram oportunidade para ela, pastor Bel. Ela falou assim, olha, eu queria dizer para todos vocês que estão aqui, só estão aqui porque existe um propósito de Deus. Quantas vezes nós, mesmo com a identidade de Deus, não temos colocado esse posicionamento de falar de Deus sendo o propósito maior? E a outra menina, que é a dona da loja, falou, tem um negócio lá, mas eu não lembro, que significa fé. Lá em japonês, ela falou na marca dela, ela disse assim, isso aqui, o significado disso aqui é fé. Eu, na minha humildade, fui lá falar para ela,
quando eu tive a oportunidade, ela lá sentada. Peguei as duas e falei: que coisa tremenda que você falou. Propósito de Deus e fé. Coragem. A gente precisa entender essa coragem, isso que está dentro de Deus, para que a gente tenha coragem, para que a gente possa se posicionar na direção do Espírito Santo de Deus. Eu nem sei se o meu tempo acabou, mas eu vou começar por mim. Se o pastor Abel deixar eu orar, amém. Se ele também não deixar, amém da mesma forma. Mas eu já vou me colocar aqui, pastora Sandra, de posicionamento, começando por mim, de nessa noite reconhecer para Deus, para que essa identidade nunca saia da minha vida. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.